Então eles não sabem o que vão falar. Mas agora de personagem feminina. Sabe de uma coisa que é engraçada, Vamos falar de personagens femininas no mundo dos shonens. Estou curioso pra ver esse vídeo. cara? Mulher em shonen. Pois é, mulher em shonen. Eu sou uma pessoa que cresceu a minha vida inteira vendo várias e várias mudanças nos animes de forma geral, né? Bom, eu tenho 22 anos, então basicamente eu vi diversas e diversas gerações de animes, como quando eu era criança, Naruto e Dragon Ball eram os maiores dos maiores animes, e eu vi toda uma mudança de coisas acontecendo, né, nos últimos 10 anos, e em especial, cara, tem uma coisa que eu não sei a respeito de vocês, mas que sempre me incomodou muito em personagens. Aquela interface era do Anime Planet? Quê? Aquela interface é do Anime Planet? Coisa que eu não Essa sei a aqui, sabe? respeito de vocês, Aquele site, o Over deve conhecer. Eu conheço, mas não lembro como era o mas que layout. sempre me incomodou Eu acho que é esse o layout. muito em personagens. Pô, o cara nem usa mal, hein? Caramba. Em anime shonen, no geral. Cara, Eu acho que é as mesmo. personagens femininas. Se você gosta de anime, bom, você provavelmente já ouviu essa frase, né, esse meme do mulher em shonen e tudo mais, que é basicamente um meme pra poder fazer graça com a participação mínima das personagens femininas em shonen. É engraçada, porque é basicamente generalizado, né? E muito dessa cultura, basicamente, né, das personagens femininas em shonen perdura basicamente até hoje. Eu vi um vídeo na semana passada ou na semana retrasada sobre uma coisa chamada de Síndrome de Smurfette, que tem basicamente tudo a ver com isso. E caso você não tenha visto, o vídeo de uma youtuber chamada Não. Reply, e tá aparecendo aí na tela, ele tem muita informação a Não, respeito dessa cara. tal Síndrome de Smurfette, mas, bom, dando um pequeno É resumo tipo a sobre síndrome o que do é Dr. esse Rafa, é vídeo. isso? Eu entendo o conceito, né? Que basicamente tu pegar o personagem feminino, masculino e transformar numa mulher, né? Tipo, colocar um lacinho e tal. Tipo, ser uma coisa meio sinalizada muito óbvio com a mulher. Imagino que seja isso, não sei. Não, Tipo, Miss Pac-Man e tal. a síndrome de Smurfette é você ter uma personagem que ela se destaca pelo único fato dela ser mulher. Sim, Aí entendi. aquele tropo de, se uma mulher não está conversando com outra mulher Um e... teste de, sei lá o que, né? Isso, aquele teste, sabe? Existem mulheres no elenco, check. Essas mulheres falam coisas, check. Essas mulheres falam coisas que não envolvem homens, check. Pronto, Vestal. esse filme não está dentro da síndrome de Smurfette. Sendo que... né? Eu só estou esperando o que ele vai dizer sobre essa síndrome de Smurfette. Talvez a gente mesmo possa ver isso, mas assim... 20 minutos também, aí as coisas são... Aí vão longe. É basicamente um vídeo que fala sobre a época onde as mulheres começaram a ganhar um papel na sociedade. E por conta disso, né, elas começaram a ser incluídas em várias coisas, como por exemplo, elas começaram a ser incluídas em produtos, elas começaram a ser incluídas em filmes, em livros, em séries, em videogames. E basicamente, quando elas começaram a ser incluídas, elas foram incluídas como aquele clássico estereotipo de princesa em apuros, né? Ou então, aquela clássica personalidade de mulher padrão, né, que é aquela personalidade feminina, tímida, fraca e dependente. Essa personalidade também começou, juntamente com todas essas obras, nos animes. Pausa. Não sei se o Over concorda com ele, mas pra mim é o completo oposto. Tá? Quando apareceu as moças no mundo mercadológico das obras, aí sim que nós tivemos muito acesso a conteúdo não estigmatizante. Vocês têm vários momentos teatrais, cinema, gibi, o próprio mundo dos mangás, quando você tá de encontro com publicadoras e trabalhadoras, conceptoras mulheres, você vê que não é esse mundo clichêzão de inserção. Mas teve o declive para virar isso. Essa estigmatização ela foi mercadologicamente cunhada ao longo de muito tempo, mas quando foi inserida, não. O inserir disso não é verdade. Você tem inúmeros exemplos de que isso não é verdade. Não é que estamos atrasados como no mundo antigo. Não. Não. No início delas. Claro que no início, 2 anos, não tem como avaliar, né? Mas quando você pega assim 15 anos, o intervalo, você vai ver uma crescente muito boa de epistemologia, é forçar um pouco a barra, né? Mas de narrativa, de normatividade, pra dizer que o negócio é bom mesmo, que as personagens valem a pena. Aí depois você vai vendo isso caindo. Por quê? Porque dá dinheiro. Dá dinheiro você botar uma peituda que não pensa e lá. Eu estou falando do valor mercadológico, tá? Se a gente for falar no valor cosmogônico,
Cosmogoku é sacanagem. A minha cosmovisão, assim, aí é outra história. Eu posso dar outro ponto, mas pra mim, isso aqui é um erro que ele comentou. Over, Gabiru, vocês concordam comigo ou não? Ah. Que foi, cara? O que tá acontecendo? Oi. Que foi, cara? Desculpa, eu tava pensando demais em. Antes tô derrotado, né? Então, só formular pensamento, cara. Meu. E você, Não sei, Over, qual que foi o não ponto liga, dele? cara? Qual foi o ponto dele? Não, qual foi o ponto que ele colocou? Que eu não entendi muito bem. O ponto dele, eu posso até voltar pra deixar mais claro, mas na minha visão, ele disse que quando deu o espaço para essas moças, o mundo do trabalho das obras de arte, elas foram inseridas de maneira patética. E ainda se Uhum. mantém isso. Esse é o ponto dele. E isso é salientado É, por shonens, isso é salientado por... sim. Não, tipo, é um ponto relativo demais, na verdade, né? Porque tu usar shonen como caso de Pois, estudo é meio bizarro, né? pois é, pois é. Quando você está diante de uma mídia, quais são os melhores filmes dos anos 80, por exemplo? Se você for perguntar para uma pessoa individualmente, ela não vai dizer quais são os melhores filmes dos anos 80, vai coadunar com os melhores filmes em bilheteria, sabe? Se você dizer assim, ah, nossa, olha como elas eram mal aproveitadas. Aí você vai lá e pega 10 dos filmes principais dos anos 20 e 30. Aí do nada, você pode muito bem pesquisar que vai ter, ao mesmo tempo, 30 filmes muito bons que usam justamente esse ponto. Porque você não vai dizer que a Sim. melhor bilheteria vai ser justamente o normal, né? Uhum. Poxa, isso é um problema, tá ligado? Então, eu vejo ele já errado a princípio, porque não era assim. Não era assim. E ele pegou até o nome de Smurfette, porque Smurfette já é um valor produto pra cacete, tá? Smurf Uhum. é um negócio produto a rodo, assim. Não tem, você quer um exemplo melhor do que produto pra criança, o Smurf, cara? Pô, Não, anos 80 Mas de desenho era isso, né? mas os anos 80 já é justamente quando o mercado. Opa, interessante, isso aqui dá dinheiro, sabe? Opa. Sim. diferente Não era um de valor também de como a gente tem hoje em dia, né? De representatividade de mulher e tal, né? Era mais um valor. Princípio. Sim, era um valor de mercado e é isso aí, tipo. Ah, a gente tá pensando em mulher, tá ligado? Só que é tipo. Você vai ver, tipo, Smurf deve ser, tipo assim, 5% de qualquer mulher, sabe? Era ínfimo, assim, o número de pessoas que. O número de mulheres que consumiam essas coisas. É claro. Mas bora lá. começou juntamente com todas essas obras nos animes, mas diferente de diversas outras mídias, Esses né, são os como animes aí? videogames, etc. Nos animes, Ele cara, a colocou coisa anime se no Google, manteve ele. Botou anime no Google, 25 Anime Girls. Ele botou Anime Girl no anime, no search Ah, em Google, sabe? verdade, né? Anime É que tinha um Girl. Eren em cima. praticamente Nossa, a tem mulher mesmo. mesma em, tipo, sei lá, 90% das vezes, e até hoje muitos animes ainda exibem as personagens femininas como o exato mesmo Eles estão usando estereotipo, só esse que de jogo de formas Naruto como exemplo. Ele não pode usar do anime? Copyrightado? Eu acho que não. Eu acho que é justamente um safe que ele tá fazendo aí, pô. Safe content. Pô, o cara não vai dar flag no Anime. jogo, né? É, eu acho que não. Acho que é essa a sacada dele, que é boa, aliás. Caguei no exibem as anime Eu e personagens tava com o acredito femininas cara. assim. Sabia com o 90% cara. das vezes, e até hoje muitos animes ainda exibem as Eu personagens pensei que como ele femininas era o canal como o exato de opinar Ah, sobre o mangá, canal de essas opinião coisas, tem que eu pensei, usar não. jogos, né? É. Ah, Tem que colocar uma não! imagem relaxante no fundo. A imagem relaxante é a Sakura batendo no Batendo Madara. nos 6 caminhos aí. mesmo estereotipo, só que de formas meio disfarçadas, sabe? Eu acho isso zoado, cara. Sempre achei muito zoado. Porque, cara, imagina o seguinte comigo, né? Hoje em dia, animes têm muito público feminino, então eles têm muitas personagens femininas É também, meio né? curioso Então, que ele usa um anime Nagatoro também, não. Mas, basicamente tem 50% do seu elenco sendo de personagens femininas, sendo que a maioria delas são meio que mal escritos, sabe? Exemplo, Naruto. Mas aí você pega o elenco masculino também e tem quase todo mundo tá mal escrito, né? Mas assim, você pega. não, eu entendo, mas. Naruto não é o melhor exemplo também, Não, sinceramente. não mesmo, não mesmo. Mas é aquela coisa, ele acabou de dizer que 90% da indústria, né? 90% da indústria também fica nessa coisa de estereotipando. 90% da indústria. Eu queria muito ter acesso ao mal desse cara pra ver quantas obras ele viu, sabe? Do nada ele tem 90 animes completos, tá ligado?
Porque isso deixa evidente que o cara tem pouquíssimos exemplos. Não quer dizer que se o cara tem um argumento bom, vai ser invalidado porque ele tem 90 animes. Não, não é isso. Tô comentando que, pô, a indústria inteira tá assim. Dragon Ball, Naruto, o cara não tem exemplo, sabe? E fica muito nisso. A indústria inteira. Naruto. Isso é Nagatoro bem também. triste e faz com que a obra fique meio zoada. Pra poder falar um pouco sobre isso, eu coloquei uma thumbnail bem apelativa e peguei o personagem feminino mais estereotipado e que as pessoas mais detestam ao redor da internet, que é o personagem da Sakura. O personagem da saga. Me deu uma aflição, porque personagem anteriormente no português, como feminino, e depois ficou facultativo, né? Ou a. Aí o cara foi além. O cara foi além. Ele pegou a personagem e botou o personagem da Sakura. Respeita. O cara foi muito além, cara. De o Naruto direto que ele- clássico e de Naruto Shippuden, basicamente. E eu também vou falar um pouquinho sobre a Mikasa de Shingeki Vocês no acham que a Kyojin, Sakura é um que é exemplo outra de personagem que é estereotipada, mulher, assim? Não sinto que ela é exatamente isso. Cara, Mas... teve um post. A coitada nem deve estar assistindo agora. A coitada da Lani, a Master Lani, que é a mina da cueca. Ela disse que queria ver minha live pra. Né, ô Igor, vamos dar um apoio pra você se tá mal e tal. Ela deu um retweet num post que eu achei muito bom, tá? E vale pra essas duas personagens. Não sei se ele vai trabalhar depois. Presta atenção vocês dois aí, a live também. Ah, Fazer personagens femininas masculinizadas, porque elas estão mais ou menos fazendo uma regalia e uma afronta ao gênero fraco, que é o feminino, não faz as meninas serem mais fortes. Você precisa salientar que mesmo com estigmatização não, né? Mesmo com signos femininos, de vestidos longos, púrpura, beleza, natureza, flores, mesmo você usando esses símbolos, você também deveria sinalizar que elas são um gênero forte. E não masculinizar as meninas a ponto de fazê-las parecerem aparentemente fortes porque elas estão usando símbolos masculinos. Porque aí você só está salientando que força só é masculina. Entende o que eu digo? Sim. E isso que ela retweetou, eu fiquei, realmente, isso é muito importante. Quando se faz strong Sim. female characters, aí você pega a Revi, você pega a Mikasa, né? Mikasa. Essas personagens, elas não são femininas. Elas são muito atreladas a um teor de tomboy pra cima. E tomboy, boy já tá diz que é masculinizada, né? Isso é interessante, tá? E você tem personagens que poderiam ser muito bem atreladas a força e elas não são masculinizadas. A gente pode trazer aqui várias personagens assim de cabeça assim, não vai aparecer tantas, né? Mas eu gosto muito da Eide, eu gosto muito da Anne, eu gosto muito da meu Deus do céu, a menina de Junico que eu acabei de esquecer o nome agora. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Júnico aqui, deixa eu ver aqui. Não, É Juni o nome dela. esqueci o nome dela. Ai, gente, É Juni. Calma lá, o nome dela é Yoko. 1, 2, 3, Yoko. Yoko. Eita, que Pô, a internet não gostou. Pegar um exemplo agora de me Shonen aí. lembrou. Pega um exemplo de Shonen. Um exemplo de Shonen aí. Pô, então, será que eu te pergunto, será que a balsa de Moribito dá pra entrar nessa? Também, né? Também. Mas aí ela tem um valor de guerreira. E guerreiras são masculinas, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas aí você. Esqueci. Eu pensei num exemplo bom agora. O Yoko Gart também, não pô. deve estar aqui. O Gart não deve estar aqui, né? Arumi, de Yurusei Yatsura, ela é até muitas das vezes sexualizada, né? Porque ela tá usando roupinha de tigre, lingerie quase, né? Biquíni de tiger. De round. Alice Shortail. Só que ela é muito, muito forte. É uma personagem extremamente forte. E usando de signos completamente equivocados, né? A outra personagem de Maison Ikoku, da própria Rumiko também, né? A Katin, ela é muito forte. É uma personagem feminina com todos os seus direitos e ela é uma personagem muito forte de identidade de gene, né? As pessoas, essa aqui é um gene forte, tal, né? Enfim, vocês entenderam o meu ponto, né?
que isso É, deveria assim. ser trazido. É que tem um problema de shonen. O Tena também. O Boa. Tena, é que tem um problema de shonen que quando eles fazem um personagem que é forte fisicamente, só que ela não tem aquele corpo musculoso, Rapaz, né? rapaz aqui comentou a Hilde de Vinland Saga. Também. Mas então, tem essa questão de shonen que existe muito aquela piadinha, né? A gorila, né? A leoa. Tipo assim, como se estivesse estabelecendo que mulher não pode ser muito forte, sabe? Tipo Isso. a Otai de Gintama. Porque Gintama é comédia, então até vai. Mas tipo assim, Dr. Stone, que tem a Kurako, né? A Kurako, ela é forte, mas o Sengoku fica zoando que ela é tipo uma leoa e tal, né? Tem Aí aquela coisa, você. tipo, a mulher. Você tá sinalizando que a mulher que ela não pode ser forte, se ela for forte é uma coisa ruim, assim. Tipo, não é uma coisa ruim, mas é uma coisa normal. Eu gostei que o cara trouxe o Tena de exemplo, porque o Tena é um dos melhores exemplos. Porque aí a gente tem os dois lados, que a Utena tá fazendo um papel masculino, mas ela tá errada, né? Dentro da morfologia fabulosa que tá inserida no mundo revolucionário de Utena, e a Anti tá fazendo a versão feminina. E você vai dizer que a Anti é uma personagem que não é forte, sabe? Eu acho uma bisca. Aham. Não, as duas são. Então, é justamente isso. Pô. Você tem o fato mais masculinizado, que a Utena é vista por muitas pessoas, né, como um strong female character, e ela tá nesses signos masculinos, mas aí você tem a Ant, que também é muito forte, como personalidade e tal. Enfim, eu acho que ficou bem evidente aqui pra galera, né, o que é que a gente tá querendo dizer. A Morena, a Camille de Hunter x Hunter. Interessante. Dá pra dizer também. Mas Pode ser, mas são vilões. É, vilão, não sei se. a gente tem que ter essa ideia, né? Eu comentando aqui pra vocês, pra live também. Esse clipe aqui talvez vai existir, né? Você fazer uma personagem feminina forte não é sinônimo de você fazer uma personagem feminina masculinizada. Não era pra ser, né? Esse é o ponto. Sim. Tem É, problema de ser? Tem problema de ser? Sei lá, dane-se. Se estiver bem escrito, beleza, mas isso não deveria ser pautado unânime, né? Não deveria. E Enfim, questão de personagem forte não quer dizer que é personagem fisicamente forte, igual a Mikasa, né? Igual a Morgiana de Magi também, né? Eu acho que essa coisa de você ser um personagem forte e ela ser muito emocionalmente dependente, né? Emocionalmente muito frágil, eu acho também um indicativo de uma personagem feminina estereotipada, sabe? A Mikasa é um exemplo clássico disso, assim. uhum. Ela é forte, mas ela é forte, sabe, dentro de uma lógica meio De tipo, ela é a força personagem. física, né? Ela é como se fosse essa versão da mulher forte que protege, mas ao mesmo tempo ela não tem essa mentalidade. Isso, Ela é muito frágil mentalmente. A isso, Morgana também é um pouco isso, de Maga. isso. Tô assistindo Mugen no Juni e muito disso é abordado no anime. Mugen no Juni. Ah, A Genojin também é Blade of bom. Immortal. Maquia, né? Blade of the Immortal. Ela é muito forte. Aí eu ia trazer aqui, ó, lembrei de Turney Gundam, Diana, personagem de Diana. Ela era uma princesa e ela é muito forte. De personalidade, assim, é muito mais do que o próprio protagonista, né? Né, o overview, né? Cara, Aham. o protagonista é muito frouxo. Cara, eu não sei se tu assistiu o Wing, mas o Wing, Não vi não. ele tem uma dinâmica interessante que os personagens são muito novos, né? Tipo, são uns 14 anos no máximo. E cada um tem uma personagem feminina mais velha, sabe? Tipo, como se fosse um papel materno, assim. E elas são bem Ah, interessantes, cada um. Cada um delas tem um papel bem interessante, como é o assim. nome daquela menina que todo mundo ama de Gundam? Do Zeta, principalmente. Cabelo rosa? É, mas enfim, A Emma cabelo Rosa, rosa, Rosa Choque? Cabelo curto, Rosa Choque? Decoração a outra choque. Raman! Raman, assim, A sim. Raman. É que A não tem o cabelo Raman curto, né? é curto, pô. Bah, meu. É curto, pô. É que tem aquela asa de morcego, assim, tipo, a Raman-sama! Sirene. É, a Raman é muito boa. Eu Muito acho que o boa. Zeta tem bons personagens, né? Porque o Zeta tem essa mensagem, tipo, os homens. A guerra não é mais dos homens, é das mulheres, né? Porque os homens já meio que morreram todo mundo. Então meio que sobrou as mulheres aí. Não, mas veja bem. Veja bem. Ah, 90% da indústria. Enfim, gente, vamos continuar aqui, né? Não, Ganda, Que é eu bem acho que Ganda é um exercício decente de fazer personagem feminina. Mas assim, não é perfeito, mas é o que conta, né? No contas, você tentar. Vamos lá, vamos lá. estereotipado nesse naipe, então um pouquinho sobre a Mikasa de Shingeki no Kyojin, que é outra personagem que é bem estereotipado nesse naipe, então vamos dar uma segurada aqui. Ok? Sakura Haruno, ela é uma personagem do universo de Naruto, né? É um universo de ninjas, é um universo de Não é, poderes ele e tá tudo pegando mais, imagem do onde anime de basicamente Shingeki no Kyojin. Imagens Mas fracionais. Porque o resto do vídeo é composto de jogo, né? Aí o copyright não pega, entendeu?
O Naruto, É um conceito, pô. Aí Ah, não é mulher nem homem. que é o protagonista, tá começando a sua vida e ele vai virar um ninja. Ele vai ter um time de 3 pessoas. E a Sakura é uma dessas 3 pessoas. Então a gente tem uma série com 3 protagonistas que teoricamente seriam importantes, né? A gente tem o Naruto, que ele quer ser o ninja mais forte da sua vila. Ele tem um sonho e um objetivo de grandioso. Ele teve uma infância triste, um passado traumático e uma vida baseada em pobreza e miséria. E, putz, ele é um personagem muito incrível. Ô, Nesse meio nós desculpa interromper aí, rapidinho. Mas Chainsaw Man não entra todo nesse exemplo, cara? As garotas? Como assim? De estereotipar? Não, o Igor queria exemplos de personagens que elas não se limitam muito a personagens guerreiras, assim, sabe? Esse esforço, esse valor masculinidade nas personagens femininas. Chainsaw Man entra no oposto disso. E não citou. olha, Chainsaw Man tem um valor de dominância muito presente. Mas ao mesmo tempo, a Kobene não tem, é uma personagem bem acolhida, vamos dizer assim. A Power não tem dominância e também não tem nenhum signo masculino com ela, né? E ela ainda assim é uma personagem muito forte de identidade. A Mitaka agora tá passando por um frenesi, né? Mas vocês entendem também. Chainsaw Man é um bom exemplo de uso de personagens femininas em suas Chainsaw Man, maneiras. ele tá muito inserido no contexto da Jump, né, assim, de personagens femininas que são muito flertivas, né, tipo a Rimeno, A a... Rimeno pra mim é uma desgraça, não vale nada. Como é o nome da bomba? Como é o nome da Bomber? É a Rezi. Rezi, Rezi. Rezi. é Eu boa chamo de também. Rezi, é mais bonito. Rezi é mais bonito. É Enfim. uma personagem que ela tem um valor flertivo, mas ela é interessante também. Eu acho que, tipo assim, o Fujimoto ele consegue fazer personagens que estão dentro desses signos, né, de Uhum. não et, né, mas uma coisa de flertar e É porque romance, trabalha muito com esse negócio de sedução, né? De, sim. de atração, de dominação. Então vai tanger independente, né? Disso. Dependente disso, na verdade. Mas enfim, o Chainsaw Man seria um bom exemplo pra refutar esse cara. Eu acho que ele já assistiu mesmo, Cabeça. Verdade. Mas enfim, né? também temos o Sasuke, que é um ninja solitário, depressivo, sua família inteira morreu na sua frente e desde pequeno ele é colocado em um caminho de vingança desde os seus 6 anos de idade. Ele vê a vingança como seu objetivo de vida e ele também tem um objetivo grandioso. E nós temos a Sakura, que ela quer se tornar ninja, ela quer passar por perigos, por missões, etc, etc, com todo o grandioso e incrível objetivo de pegar o Sasuke. E só. É basicamente só isso. Essa é toda a história dela. Sakura, ela é Não uma daquelas entendeu. clássicas personagens que é colocada em uma obra como o par romântico do Sasuke. Pô, Ela é o par velho. romântico de um protagonista masculino. Ela ama ele incondicionalmente, mas a Sakura é feita de forma tão Sem preguiçosa. querer defender o começo da diabo, obra, mas esse que cara ela nem dropou tem uma Naruto, tipo, no episódio 30, por acaso. É. Vocês querem uma boa análise sucinta, assim, da Sakura? Tem o vídeo do Aizen. O vídeo do Aizen, ele analisa bem a Sakurazinha, assim, sabe? De início, meio e fim, ele faz bem. Mas não dá pra negar que em backstory, né? Não, vamos pegar aqui o intertexto de cada Sim. personagem. Intertexto de cada personagem. O cara viu a família Parricida, check. O outro viu. O pai morreu por causa dele, check. Eu cortei o cabelo porque eu amo o meu amor. Realmente, o Pô, intertexto mas dela tá uma merda. ela tem culpa de ter caído no grupo com dois Com dois dois psicopatas. traumatizados. Eu também já usei muito esse argumento. Mas depois, quando veio o Shippuden, aí já mudou a característica da personagem, blá 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 blá. E a Sakura, ela não se resume a isso também, né? Isso é em parte importante, não dela, mas do roteiro, né? Mas Eu assim, diria que ela se resume até o fim do Naruto normal, viu? Sinceramente. Pô, ela, cara, eu ela é lembrei útil, agora pô. Ela, que. ela, ela tem função, assim. Tipo, desde o início ela tem Sim, um valor de combate, sabe? sim. Quando ela tá na batalha, né? Mas quando ela. Não, Pô, mas aí eu não tô Não, né? falando, Ela não tô some. falando de combate, pô. Tô falando de combate. Não, eu tô falando assim, pô, que ela tem uma função dentro do grupinho, sabe? Tipo, ela não é aquela personagem que é renegada, tipo, ao Chaco, sabe? É que o Chaco também é um exemplo ruim, porque atualmente ela tá em função, né? uhum. Mas. Eu sempre quero salientar que mais de 600 capítulos ela só teve uma luta no Shippuden. Então, essa é a questão, né? Ela tem pouco valor de Tem muito narrativa. pouco. O Kishimoto cagou pra ela. Isso aí não tem como dizer.
Há muita razão pra poder gostar do Sasuke, sabe? Tipo, não tem um passado entre eles, não teve uma conversa, tipo, ela só gosta do Sasuke porque todas as meninas gostam, ele é bonito, e é isso. É tipo aquela relação super, ultra, mega genérica que você já viu em vários e vários animes. A personagem feminina que se apaixona pelo cara, porque sim, ela é extremamente amorosa, ela é extremamente compreensível e tal, ela representa muito bem o amor e a caridade, etc, etc. Basicamente a Sakura é uma das personagens mais clichês que você pode ver no início, mas até aí não é exatamente um problema, dependendo, é claro, da forma como ela vai se desenvolver, cara. E eu acho que a partir daí eu posso falar pra vocês que Naruto, por exemplo, Naruto no geral, né, a obra Naruto, o mangá, o anime, ele é um Naruto, ótimo por exemplo, exemplo né? de como as Naruto. personagens femininas podem ser terríveis em obra shonen, e é um dos que é mais reconhecido por isso, por sinal. As personagens femininas de Naruto, cara, elas são ruins. De forma natural mesmo, elas são ruins, cara. Elas não têm, basicamente, objetivo, elas não têm sonhos, elas não são desenvolvidas, e no grande geral das coisas, elas nem ao menos parecem importantes. Elas só Logo, 90% da indústria é ruim, tá? Porra. Beleza, se Naruto não soube escrever pra você, é isso? Sabe? É isso. Vou julgar todo mundo porque Naruto é ruim nisso. Porque Naruto é um expoente, né? Então, logo, obstante. Ah, pelo amor de Deus. meio que estão lá pra você que é menina poder assistir um anime e sentir que tem uma representação pra você. Mas no geral, o que é trabalhado mesmo são os personagens masculinos. Eu vou dar um exemplo que é muito interessante a respeito disso, que é a respeito da força, né, basicamente. A gente tem um monte de personagens femininas em Naruto, e Naruto é um anime de força, né, um shonen de porrada, onde nós temos ninjas, a gente tem porradaria, a gente tem lutas de um contra um e tudo mais, etc. Então, se a gente for pegar Naruto nesse quesito, as personagens femininas, elas caem muito em uma parada que é chamada no geral em roteiro de show, don't tell. Ou especificamente, mostre, não fale. Pra aqueles que não conhecem, Aonde, cara? Aonde? Aonde, cara? Aonde, velho? Aonde? 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 Aonde, cara? Aonde? Aonde? O cara pegou um termo. Sabe, surfaces de termos? Se você tá estudando Sim. cinema, o primeiro termo que aparece no Saving the Cat é show don't tell, sabe? Pô, cara. O cara pegou um termo do nada e colocou aqui. Duvido ele acertar. Duvido ele acertar. Vamos lá. técnicas de roteiro e tudo mais, mostre e não fale é uma técnica muito simples, que é o seguinte: se você quer me convencer de alguma coisa na sua história, não adianta você ficar falando, você tem que me mostrar. Se você fica muito tempo me falando que um personagem é extremamente forte e incrível, mas quando ele luta, ele perde, eu não consigo acreditar que Você esse caiu, né? personagem é forte. Eu Sabe o que acontece? Tá aí, bicho. Contexto. Para de usar tropo, cara. Ó, com todo respeito ao Linkzinho, ele não necessariamente vive desse mundo de artes, assim, mas manual do roteiro, herói aqui, né? Ah, não. Olha o que ele disse. Personagem que é extremamente forte, que vive salientando como forte, mas aí ele perde. Aí, quer dizer que eu não acho que ele é tão forte assim, né, meu? E o contexto sobre isso, pô? Pode ser justamente esse o ponto da obra. O cara, se todo mundo diz que ele é incrível de forte, ele vai lá e perde. Isso, contextualmente, pode ser alavancado pela semântica. Isso aí pode ser muito bom pro roteiro. O cara se dizendo o fodão, ele perde. E isso é oriundo de quê? Da galera dizendo que ele era muito forte, logo ele teve muito soberba, ele foi muito soberbo. O que seja, Ping Pong tem isso, cara. O Ping Pong tem justamente o oposto, que é o Kazama. Uhum. É o que o cara tem que aceitar o peso de ser o melhor de todos. Ele é o mais forte de todos. Ah, ele perdeu pro protagonista, logo é protagonismo, né? Justamente o conceito que tá inserido nesse show don't tell aí. Eu sou contra esses tropos, mas eu sou a favor de todo mundo ser ciente deles, entendeu? É uma coisa Sim. assim, ó, todo mundo tem que ter ciência que isso existe, mas ao mesmo tempo a gente não pode anular o contexto inserido. Não pode. É. Claro que pode ser É, ruim, como também pode ser bom, pô. Não existe isso. ele não tem muito valor argumentativo, né, de um vídeo de opinião, assim. Não tem, não Ele é tem. mais um indicativo de como é que deve ser feito um roteiro e tal. Mas eu não entendi, tá falando que, tipo assim, a bicha don't tell, na verdade, é muito mais conceitual, né? Tipo assim, tu não vai tentar passar uma emoção falando a emoção, né? Tipo, esse personagem tá se sentindo muito triste, alguma coisa, sabe? Você tem que demonstrar isso, né? Olha só, olha só. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Justamente com vocês, não tem nada a ver. O personagem que é muito forte, todo mundo dizendo que ele é forte, aí ele vai lá e ele perde.
Aonde que você achou do hotel? Pô, tu queria que todo mundo tivesse É, batendo palma pro cara, assim, ó. Aí todo mundo apontando pra ele, ó. Ó. Aí todo mundo assim, ó. Batendo palma por 7 minutos, assim. Aí ele vai lá e perde. Ah, você não. cadê o Don Tel? Você mostrou, mas você não disse que ele era forte, né? Porra. O que tem a ver, cara? Tipo, não é literalmente alguém falar uma coisa e tipo, isso Isso. é verdade, tá ligado? Não é porque o Voguin, né? O cara citou Hunter x Hunter. Não é porque o Voguin foi mostrado por 20 capítulos seguidos que ele era muito forte e ele perdeu, que isso aí seria show and tell, sabe? O cara pegou e mostrou. Sim. Você queria que o Togashi, por exemplo, não tivesse falado em nenhum momento que ele era forte? Não, aí não pode. Não, é show don't tell. Pô, eu já estou vendo que ele é forte. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Genuinamente, ouvi muito mais falar das personagens femininas de Naruto do que eu vi acontecendo. Eu ouvi falar que a Sakura fez várias missões de classe não sei o que, e que a Temari é muito forte, e que a outra personagem feminina tal de Naruto tem poderes incríveis e tudo mais, mas eu nunca vejo eles lutando. Um exemplo disso. Pronto. Agora sim. Agora deu um pouco de texto, assim. Ele é o mais forte de todos os ninjas do norte. E nunca fez nada do roteiro, mas a gente tem que salientar isso pra no videogame ter lá a ficha dela como personagem forte, entendeu? Isso tudo bem, isso aí tudo bem, isso é uma crítica normal. Não, pô, esse é o conceito fanstel, tá ligado? Que é o fã que fala. O funk Só que não acontece. Não tem nada a ver, tá ligado? É a percepção das pessoas, não tem a ver com o anime e o mangá. É a Tsunade. Ela é a personagem feminina mais forte do universo de Naruto, se a gente for pensar assim. Ela é, literalmente, durante boa parte do anime, ela é a quinta Hokage da vila, ela é ultra poderosa, ela é elogiada pra caramba, e quando ela aparece nas primeiras vezes, na teoria, é pra ela ser tão forte quanto o Jiraiya e o Orochimaru, né, que são ali os 3 Sanins. Então os 3 estão meio que num pódio, meio equivalente de poder. Um deve ser um pouquinho mais forte que o outro, mas no geral eles estão quase o mesmo nível de habilidades. A Tsunade, cara, ela nunca mostra ser tão forte assim. Ela mostra alguns objetivos de força, mas é bem daquela pira do show don't tell. A gente fala tanto Não. que ela é extremamente forte, mas nas 3 lutas que ela tem ao longo da obra, na primeira dessas lutas ela vai pra cima do Orochimaru. E ela tá com a ajuda do Jiraiya. O Orochimaru tava selado, sem as suas técnicas, sem os seus braços, doente, morrendo, e mesmo assim ela degola ele na porrada e não acaba com ele. E fora que nessa mesma luta ela tem que ser salva pelo Naruto, que é um adolescente de 12 anos na época. Na sua segunda luta, é lá pra frente no anime de Naruto Shippuden, onde um dos maiores vilões da obra invade a Vila da Folha, né? Que é o Pen, basicamente. Ele invade a vila, destrói e nem tem luta. Só é cortado, basicamente, pra Tsunade já toda no chão, toda ferrada. E o Naruto, novamente, como um adolescente de 16 anos, tem que ir lá e salvar a mulher mais poderosa do mundo ninja, porque ela não conseguiu lidar com o Pen. Nem a luta... Cara, Me contou aí. esse argumento, ele não se valida porque, beleza, tudo bem. Tá agourando a personagem, não, tá ainda usando a personagem. Aí quando ela vai sem execução, ela não ganha nada disso. Aí ele cai naquela coisa assim. O Alexandre falou isso em Nanatsu no Taizai. O Meliodas, ele tá. Lembra do Ban e do Meliodas jogando. Né? Jogando queda de braço? Vocês lembram? Uhum. Aí, tipo, eles Sim. destruíram um castelo. Aí veio o guarda. Aí fez: Eu tenho a barriga mais dura de todos os tempos. Ninguém consegue fazer nada com ela. Aí o Meliodas vai lá e dá um soco nele. Pum! E destrói a barriga do cara. Isso é só um grande dane-se. Sabe? O roteiro tá ali e não vale de nada. Não vale de nada. Eu não vi essa dureza sendo executada. Então, pra mim, isso aí é só boca pra fora. Né? Eu não vi essa força toda pra, nossa, uau, que indestrutível, uma palavra. Sabe quando eu falo Dragon Ball? Uau, eles estão lutando na velocidade da luz? Check. Personagens viajam na velocidade de 10 elevado a 8 vezes 3. Não, é da boca pra fora. Eles estão viajando na velocidade da luz? Não estão. Mas, como a obra disse, agora eles estão, né? Não, pô, não era pra ser avaliado assim. Mas voltando pro Naruto aqui, imagina, vamos mostrar aqui a luta toda da Tsunade. Ela vai lá e perde pro Orochimaru do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque é o roteiro que não tá usando, porra. Não importa se tá mostrando ou não. Se o roteiro não usa bem, acabou. Pô, pode fazer a Tsunade passando 10 volumes lutando com alguém e vencendo, sendo super superior. Aí, do nada, ela vai lutar com o Orochimaru cagado e tem que ter a ajuda do Naruto. E aí? É. É porque também, uma ideia também que é meio comum é, tipo assim, personagem que é muito forte, tipo a Capitã Marvel, né?
Em tese, ela é a personagem mais forte do universo, nossa, tudo bem. Só que tudo o que acontece no roteiro meio que facilita, dá uma justificativa pra ela perder, né? Tipo, Guerra Isso, Infinita, né? isso. É isso, sabe? Tipo, qual o valor semântico da força dela? É só uma força que seria ameaçante, mas tem sempre a solução do vilão, ou quem quer que seja que ela tá lutando pra, tipo, derrotar ela, sabe? Pois é. Se não tá bem feito no roteiro, não depende de show don't tell, sabe? É só um tropo. É só um tropo. Sim, sim. É uma força que não tem um valor narrativo, né? É só É. um valor pra Numérico. fã ficar falando, tipo, Numérico, mas numérico. ela é mais forte. Ah, mas o que vocês acham da Capitã Marvel ser a mais forte do universo Ei, mas Marvel? você sabia que o Ei Nerd já calculou que o Goku poderia dar um soco no chão e quebrar o mundo no meio? Mas basicamente é isso mostrada. é um bom exemplo também, porque, tipo assim, o Iron Man, tá ligado? Tony Stark é um personagem em tese que ele não tem poder, sabe? Mas ele é o personagem mais relevante de todos e é o personagem que mais resolve a situação. Porque o que importa é isso, o que importa não é a questão da força. Mesmo um shonen, não é a força que importa, sabe? O que vai importar é como o personagem insere na narrativa. Ei, E o cara, caso de Naruto é isso. quem ganharia numa luta entre o Goku e o E o Saitama? Saitama, Não importa, cara. Tem que ter o que é que a gente vai sim. medir se não existe como medir isso, cara? E a Quem é terceira e mais mais rico, importante tio Patinhas ou Batman? luta dela é com o Como é que Madara, calcula onde isso? ela consegue sim alguns feitos interessantes, no entanto, né, ela também leva uma surra ali. Então, apesar da obra dizer que a Tsunade é incrível, quantos feitos você genuinamente tem de mostrar ela sendo incrível, mostrar ela sendo imponente e tudo mais? Ah, e inclusive, um adendo que eu acho que eu vou colocar aqui no vídeo, que eu tô dando uma olhada depois que eu editei e tal, e vi que não ficou muito claro, é o seguinte, cara, o que eu tô tentando dizer aqui não é desmerecer o personagem da Tsunade, da Sakura ou os feitos da própria personagem da Tsunade, inclusive, tá? A Tsunade, forte pra caramba, cara. Isso sem dúvida nenhuma. Ela tem vários feitos de força muito incríveis. Na própria luta com o Orochimaru, tipo, ela dá uma surra no Orochimaru. Depois ela tem vários outros feitos de força muito bons. Ela é com certeza absoluta uma ninja forte, cara. Mas se trata muito menos de, tipo, ela ser ou não um personagem forte e muito mais de como o roteirista quer entregar essa personagem pra mim. Exato. Porque é uma coisa que Eu ia afetava pausar muito nesse animes da momento pra época, fazer uma principalmente. piada aqui. Eu entendi algo errado que ele falou. Ele falou, a Suna tem feitos de força. Eu li peitos de força, velho. Escutei peitos de força. Maldade, pô. É Ô, maldade. coitado. Eu Era aquela escutei isso, cara, na hora. Porque uma coisa que afetava muito animes da época, principalmente, era aquela síndrome de princesa em apuros, tá ligado? Onde, Só naquela assim, época, tá? no fim das contas não interessa Hoje em se a dia, personagem tranquilo. feminina Não, ela tem era não. forte ou Acabou. não. No fim das contas, cara, se ela entrasse num confronto, num combate ou em qualquer coisa que envolvesse qualquer mínimo drama, no fim das contas o que ia acontecer? Ou ela ia ser derrotada, ou ela ia precisar ser salva por um homem. E, por exemplo, no Esse caso é o da problema do Tsunade, roteiro. ela é extremamente forte, cara. Mas no anime inteiro não tem nenhuma luta que a gente vê ela ganhando. E as outras personagens femininas de Naruto, por exemplo, e até de outras obras, cara, elas seguem exatamente esse mesmo ponto, se você for perceber. Por exemplo, a Katsuki, vamos supor. A gente pode até falar que a Tsunade não teve tempo de desenvolver ou alguma coisa do tipo, tá? Então a gente vai pra Katsuki, onde a gente tem os maiores vilões do mundo de Naruto, né? 10 minutos de vídeo o cara tá falando só de Naruto. E a indústria inteira agora tá pegando porque é Naruto. Que eles aparecem bastante e tal. Eles Eu são acho engraçado que malignos, eles esse vídeo matam faz algo pior. Faz a gente defender Naruto. os ninjas, etc. Cara, peraí, pô. Que esse cara? Cara, Pera, é o Kisame? Não. Que porra é essa, velho? esse cara, velho, é o. É o Zetsu? Eu acho que é, né? Não, o Zetsu tá aqui, ó. Não, o Desumano. Zetsu tá Ah, ali, não, O Zetsu tá ó. aqui. Que esse maluco aqui, pô? Tem algum personagem que morreu antes de É, começar? Gente, Antes de que esse começar? brother? Que porra? Que esse cara, velho? Que esse cara? Juzo Biwa? É o Zabuza? Zabuza? É o Zabuza? Juzo? O cara pegou imagem. Caralho, mano, o cara tá usando O Naruto bicho do exemplo, mas ele shopping. pegou imagem fake. Acho que é um cara que morreu. Ah, é um cara que morreu antes, Não, então? eu pensei, é um cara que morreu antes? Pera aí, deixa eu ver aqui. Akatsuki. Aqui aparece logo no início, assim, tipo, quando você pesquisa, aparece essa imagem. Será Oxe, que é uma imagem meio Oda, tá ligado? Que aparece o. Juzo Biwa. Juzo Biwa. Quem é Juzo Biwa? Deixa eu ver. Ruzo Biwa. Ex-parceiro do Itachi. Antes do Kisame. Será que é Ah. filler?
Será que é Pô, cara, Lore? Será que é cara, Lore character, né? Pode ser. pô, cara, que design merda, viu? O maluco com um sorrisinho coringa, velho, que bosta. Deixa eu ver se é do mangá isso. John. Porque, tipo, é Lore, é Lore. É Lore. Capítulo Lore, 668. né? É. Tipo, quando recrutaram o Orochimaru, né? Disseram que teve uma Nossa, luta cara. absurda e tal. Pronto, aí deve ter sido isso aí também. Tá? Cara, que negócio mais sem inspiração, cara. O cara é só um Kisame humano, cara. Nem pra ser Eu diferente acho que ele não direito. aparece no mangá, né? Eu acho que é só citado e daí no anime fizeram alguma coisa É, assim. Talvez, né? sim. Acho que não, eu vi o Exatamente. anime. Eu vi o anime e não vi isso, cara. Só se for o fillerzão assim que eu deixei de lado. É, mas aonde que Acho mais que é bem filler do anime, fillzão, né? cara. Deixa eu ver Pô, qual na episódio moral, do anime. cara. Nem pra ser original direito, cara. O cara é só um Ctrl-V, velho. Humano. Bom, enfim, né? Vamos passar aqui, né? etc. A Katsuki, ela tem uma mulher, que é a Conan. A Conan só tem uma luta, Papel cara, de em otário. toda a obra. E no caso dessa luta, é contra um Faz um cara. teaser aí. E ela Tem um perde. papel. Agora, Papel ela de perdeu otário. porque ela era fraca? Não necessariamente, cara, mas você pode pensar nesse quesito. Ela perdeu porque foi um Deus Ex Machina fudido que ela perdeu aqui, cara. Simples. Quem lembra dessa cena? O Obito sempre foi assim: eu tenho que usar o meu outro olho. Usa e ganhou. Ganhou. Simplesmente ganhou. É isso. O poder dela era imbatível, impossível, impraticável de você conseguir combater, mas aí o Obito fez. Ganhou. Acabou. Não, nem, assim, não explicou o porquê, porque ele Desviei. desvia e te mato, né? Desvia e te mato. Não explicou o porquê, porque ele entrou no Kamui dele lá e fez um Bregnite diferente. Mas nem sequer é dito o porquê depois ele conseguiu fazer isso. Tipo, ele conseguiu fazer, não sei porquê. Só não sabe porquê. Me lembra também aquela luta do Deidara e do Sasuke. O Sasuke, ele desvia da bomba, da bomba intermitente do Deidara, né? Que o Deidara ele dá uma bomba que qualquer ser É verdade. biótico morre. Né? Tipo, microbombas, né? Aí A bomba que explodiu tudo, mas a cobra do Orochimaru salvou. Não, O não é isso quê? não. Não era isso não, não era isso não. É tipo, antes desse golpe, ele deu uma microbombas, né? Os microbombas. E era impossível de desviar. Aí o Sasuke, ele voltou assim, como você usou substituição? É impossível desviar. Eu já sabia que você usaria esse golpe. E aí? E daí? E daí que você já sabe que ele vai usar esse golpe? Pô, e aí? Como é que você reverteu isso? Não fala. Não fala, porque Peraí, não tem isso. peraí. A microbomba que tava dentro dele, se eu não me engano. Não. Não falaram nada, assim. Só falaram assim, eu já sabia que você usaria esse golpe, logo eu usei a substituição. Ponto. Pô, é que eu lembrei agora que. Se eu não me engano, é que eu não sei como é essa parte da luta, cara. Porque se tu estiver falando da bomba que tava dentro dele, ele usou o Shidori pra poder Não, destruir ela. cara, microbombas, cara. Eram bombas minúsculas que entraram em pássaros, em fungos, em árvores. Era super pequenininho. Tem nada a ver com a do Shidori. Não, é outro. Enfim, gente, comentando aqui que Naruto apela pra Deus Ex porque sim. Tipo, será que o roteirista queria mostrar a Conan sendo uma personagem super forte, incrível, interessante, que ia ter um desenvolvimento legal? Ou ela só tava lá e ele falou, tá, agora ela vai morrer e tudo mais, e ela não teve todo o destaque que ela talvez merecesse ter na obra? Basicamente, esse é o ponto do Show Don't Tell com os personagens femininos de Naruto. Tá tudo É só errado. você pensar em personagens como Sakura, Tá que tudo você errado. acha realmente que a Sakura foi tão bem usada quanto ela poderia? Então, ok, vamos pra Hinata. A Hinata também é um personagem importante. Você acha que ela foi tão usada como deveria? Essa E aí aí a não gente foi vai pra, usada, sei lá, não. Tentei. É uma A merda, gente não. vai pra personagens como a Temari, por exemplo. Foi Você usada. acha que elas foram tão usadas quanto elas poderiam, as personagens femininas de Naruto? Cara, eu tô com muito ódio desse vídeo porque. Metade Beleza. já, né? É o ponto que você já falou várias vezes, mas aí o Kabuto foi usado como deveria. Aí beleza, talvez tenha sido. O Sai foi usado como deveria. Talvez tenha sido. O Shino foi usado. Não foi. Eu A acho que, porra eu do acho que Rock Lee, que todo mundo queria que ponto. continuasse na merda do roteiro de Naruto, não tá no resto. Eu Então, acho que cara. um ponto justo é que as personagens femininas elas não têm um arco, assim, né? Tipo assim, o Lee tem um arco, né, sabe? Que ele tinha essa questão com ele não conseguir usar ninjutsu e tal. E você vê uma certa superação pessoal dele, sabe? Tipo assim,
Não importa se o personagem é constante na narrativa, mas se ele teve um momento, como o Rock ele teve com o Gaga, já é o suficiente pra Acabou. Não, validar. mas acabou. Validar o Acabou. personagem. Você tem até. Vamos dizer Tanto que o que é- Shikamaru também tem. Vamos dizer que o Shikamaru também tem. Mas acabou. Sim, O Shino não tem. Como é o menino do cachorro? Kiba. O Kiba não tem. O Sai não tem. Se você disser que o Sim. Sai tem, você tá de sacanagem. Aí o Arroio vai te refutar, né? Se você disser que o Sai tem um arco, você tá de sacanagem. Beleza que o Sai tem. E tem mais ou motivo. menos, né? Ah, Eu o irmão diria dele que- lá e tal. Eu diria que não, assim, não um arco, né? Porque, se eu não me engano, não, o Sai é aquele é muito distante, sabe? Eu posso dizer Não, assim. eu diria que, assim, em comparação com o Kiba e o Shino, o Sai pelo menos teve uma construção, assim, de personagem. Mas, assim, o que isso quer dizer também? É. Enfim, continuando aqui. Ou então, você acha que elas foram tão usadas quanto os personagens masculinos? Esse é o ponto do negócio. Pensa nisso. E, enfim, vamos continuar. Essa é Mel. A Mel estava triste. Oh, não. Propaganda Gente, GX a é o gente melhor escuta, viu, navegador gente? com várias funções Valeu aí, que vai ó. te ajudar muito. Ópera GX. Quer saber quando um Muito jogo bom. bom fica de graça? Quer saber Ah, e inclusive, uma relação ao coisa TH. aleatória pra eu colocar aqui no meio do vídeo mesmo, porque, bom, pois é, assim que funciona. Mas é o seguinte, gente, eu tô lançando um mangá. Pois é, eu tô criando um mangá. E eu queria avisar isso daqui no meio do vídeo agora. E eu, sei lá, acho que eu vou começar a anunciar no meio dos vídeos. Entendi. Porque sempre que eu entendi. boto um anúncio no começo do vídeo ou no final, vocês pulam porque ninguém acha importante. Então vou botar aqui no Entendi. meio mesmo. Mas pra quem não sabe, cara, eu tô fazendo um mangá inteiramente brasileiro, tipo, com muita dificuldade a gente tá fazendo o mangá, a gente tá desenhando, fazendo o roteiro e tudo mais. Então eu tô escrevendo Olha que Ed. Olha, aí. todo o roteiro desse mangá, ele tá ficando Olha, muito legal. Ai. E se você tiver interesse, bom, o link tá aí no card e aí na descrição. É tudo de graça, é só você entrar lá no site, dar uma lida, se você quiser comentar, falar Vamos em live, pô. Olha aí, pô. Vai descobrir eventualmente a questão aqui. Isso aqui é de Furikuri. Esse rosto aqui é Furikuri. Esse rosto É a aqui da Haruko, né? Aham. Tu acha que a gente Apontando um não... tracing. Tu acha que a gente não viu? Meu irmão. Eita. você tá achando e Porra, tudo mais. complica, Mano, cara. vai ajudar a gente pra caramba e vai Mas ser tudo bem. muito Assim, importante se aqui ele não pra vender, nossa acho que tá de carreira boa, e né? pro YouTube, pro meu Eu canal acho que é Ele deve ganhar por e tudo mais. Então, page view. desce tá? lá e ajuda a gente, É. Ah, porque tá de boa. tá Assim, fazendo muito assim, eu não fico isso muito aqui, em cima, não. beleza? Acho muita Caramba. gente. Meu Deus. Virou um macaco ali. Era pra ser um rosto meio Shed, eu acho, né? Só que ficou muito. Não sei, eu quero Ossudo. fazer isso aqui Enfim, não, cara. vamos continuar com o vídeo. Desculpa por interromper o vídeo de quero vocês. fazer Isso é cômico, tá Mas eu ligado? vou fazer isso de novo nos Espero que próximos, seja com cômico, cara. certeza. Espero que seja. A forma como a personagem da Sakura, por exemplo, é escrita, por ela ser um dos 3 protagonistas do anime, cara, isso já me diz muito sobre a forma como a obra gostaria de passar as personagens femininas, cara. Sabe, eu realmente não me importo da Sakura ser apaixonada pelo Sasuke, mas eu genuinamente queria que em vários pontos a Sakura fosse de fato um personagem que não fosse baseada apenas na ideia de ser apaixonada pelo Sasuke e de E querer que não ficar é. com ele no final e etc, porque boa parte da trama da Sakura tá atrelada a isso. Ela aparece basicamente pra poder ser o par romântico do Sasuke. Eu queria que ela fosse um ser humano, sabe? Que ela tivesse objetivos, que ela tivesse metas, que ela tivesse sonhos, que ela quisesse descobrir coisas aparentemente. Porque É aquela avaliação da obra que não é, sabe? Eu queria muito que fosse isso, mas a obra não faz isso, então por que você tá exigindo? É meio difícil a gente ignorar isso pra sempre, né? Mas, tipo, você tá pedindo uma coisa que a personagem não é. É tipo quando a pessoa fala, né? Ah, tinha muito potencial. Mas qual o potencial? Qual o potencial? Potencial de quê? Potencial. Né? Ah, é o personagem bundão, ele não fez isso, bundão, como se ele tivesse livre-arbítrio, sabe? Tem um cara escrevendo isso por trás. Não é uma pessoa. Né? E o que me pega nessa síndrome de Smurfette é justamente isso. A gente tá reclamando que Naruto é mal escrito em muitas instâncias. Principalmente por questão narrativa estética e estilística. Aí, a pessoa vai dizer, não, é porque as personagens femininas não são bem escritas. E tá uma desgraça pra tudo que é lado, cara. Isso não é só de Naruto. Isso é muito comum nesses tropos aí de querer estigmatizar, levantar bandeira assim. Não, isso aqui com certeza é Show Don't Tell. Não, isso aqui com certeza é Smurfette. Não, isso aqui. Essas coisas de você não analisar a obra como um todo, você só analisa aquilo que você está retirando, um espectrozinho mínimo, que nem sequer é importante para sua avaliação, mas você faz questão.
E isso tá erradíssimo, cara. Você pode dizer que Naruto não tem personagens que são bem escritas, principalmente as femininas. Você pode dizer tudo isso. Mas você dizer que isso é síndrome de Smurfette, porque existe um valor que o Kishimoto é tanso o suficiente pra não saber que ele está coadunando, que ele tá comungando, que ele tá rogando isso também. Pô, pelo amor de Deus, cara. E o masculino, então? Ele também tá comungando que masculino é tudo burro, e não pode ver uma menina de. Não pode ver uma saia que já tá sangrando nasal, não pode ter um cara adulto Aham. que não pensa sem ser com a cabeça do pênis. Não pode, então. Ele também tá sendo complacente com isso. Existe toda essa estigmatização que homem também é tudo assim? Não. Porra. Ah. Desculpa a falta de decora, porque hoje pode, né? Queria que não pudesse. É, Vamos continuar. Vamos eu, continuar. eu espero que o League assim perdoe a gente por hoje, né? Porque é emoção. Hoje pode, gente. Ele só falou E do tudo Naruto. que ela faz e fez em torno de É. toda a obra é em volta da sua vida romântica. E isso é extremamente zoado, cara, porque Cara, cadê a parte da medicina que tu nem citou, bicho? Tu nem Sim. citou. É, e fala que ela não tem metas, mas ela desenvolve todo um estilo de ninjutsu, né? Que é baseado justamente na medicina e blá 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 blá. O cara Ela nem vira tudo. Ah, Meu Deus. fora isso, Beleza, aí começar a dizer, não, aí mulher sempre tem que ter poder de cura, né? Isso aí é outra isso é história. verdade. Isso é outra história. Isso aí dá pra gente conversar mesmo, porque realmente é muito comum. qual que é a função de Não outras só personagens femininas de literalmente, né? Mas enfim. Conceitualmente também, né? Conceitualmente e literalmente, né? Tem 98% das enfermeiras. Naruto? Como, por exemplo, pode-se dizer muito a respeito da Sakura, mas, por exemplo, até a própria Hinata, vamos supor, que ela é pra ser o par romântico do Naruto. Tá mal escrito, pô, O é que, isso? que a Hinata faz na obra de Naruto que é Nada. extremamente importante? Tipo, que não tenha relação nenhuma com o Faz o bem. Naruto. Em Ah, que momento nada. a gente vê ela seguindo o sonho dela? Um objetivo que ela fala, cara, eu quero ser isso quando eu crescer. Mesmo mas que seja um assim, objetivo tosco, tipo, eu quero ter um eu acho que a Hinata ela tinha um potencial de ser. Ela é tão eu, sabe? Isso eu acho bom, sabe? Tudo bem ter uma personagem que é assim, meio bobinha, tímida, mas é que outra, né? É mais a questão dela não ter valor além disso também. Aham. Tá mal escrito, pô, é isso. É, só isso. restaurante ou alguma coisa do tipo. Em nenhum momento, cara. A Hinata, Eu fiquei- ela eu existe fiquei mal pra agora poder sabendo ficar do- com o Naruto no final. E só. Então ela é apaixonada por ele dos 12 anos até os 20 e poucos, até que o Naruto finalmente nota ela, eles se casam, e aí a É foda, os caras se viram 2 vezes e se casam, né? Realmente uma Hinata desgraça. vira uma dona de casa. A mesma coisa com a Eu Sakura. lembrei agora ela que fica perseguindo o o Sasuke pelo... falecido Osamu Kobayashi até tentou implementar, assim, um momento a mais da força deles, né? Tentar complementar alguma coisa, mas no fim das contas não vale muita coisa. Porque é filler, né? Então, anime inteiro, onde ela vê o Sasuke fugir da vila, maltratar ela, matar pessoas, se tornar um criminoso procurado, se tornar um assassino psicopata, e mesmo Nossa, não, pera, que take nojento, peraí. matar pessoas inteiro, onde ela vira uma dona de casa. A mesma coisa com a Sakura. Ela fica perseguindo o Sasuke pelo anime inteiro, onde ela vê o Sasuke fugir da vila, maltratar ela, matar pessoas, se tornar um criminoso procurado, se tornar um assassino psicopata, e mesmo assim ela continua gostando dele, porque a personalidade dela é assim. Mandou a build Sakura do é Tinder uma dele aí. Mano, eu não tô acreditando que ele tá botando valores do nosso mundo pra isso aí, sabe? Pra Naruto. Matar pessoas. Eles Matar literalmente são uma vila de assassinos. Pô. Meu Deus do céu. O presidente deles, entre aspas, é um maluco que mata todo mundo quando quer, pô. É o Naruto. Porra. Que é isso, cara? Valores muito. Não, ele mata. Ele é um psicopata. Por que ele é um psicopata? Por quê? Por que ele mata psicopata? Por quê? Por quê? Não- Sim, sim. Em tese, o arco dele não tem nada de moralmente errado na visão dela, sabe? Só quando ela, assim, ele tenta No matar máximo, ela, né? no máximo, a Karen, né, quando dançou lá, aí ele usa a própria Karen como alvo também, pronto, aquilo ali você dá pra ter um relapso ali de inumanidade dele, né? Mas, pô, de resto, cara, você dizer que o maluco é um psicopata e ela continua gostando dele. Sabe por que ela continua gostando dele? Porque isso está na personagem. Isso está na personagem, não é só. eu só fiquei incomodado dele falar que ela persegue ele o anime inteiro, só que sendo que é bem o contrário. Ela não fica perseguindo, não. Sim. e Não, que- ela aceita, pô, que ele saiu.
Se ele estivesse falando da Hinata, aí seria outra história, porque realmente a Hinata não tem nenhum texto por trás pra justificar tanto amor assim pro Naruto. Mas, justamente essa parte da medicina, cara. Você tá trabalhando com um eremita, ela ter uma paixão por um eremita e ela ser do par da medicina, tem um contexto por trás. Não é só ela continua porque ela é complacente. Sabia que o Kishimoto é machista? Ele diz que mulheres aceitam pessoas más. Porra, sabe? Nada a ver. Pessoa amorosa e blá Mas blá. é interessante E porque vale o dizer, próprio. lembram que. Desculpa interromper, mas lembra daquela vez que a Sakura falou pro Naruto, eu te amo? Aí o Naruto, você tá só forçando. Todo mundo sabe que você tá forçando, você tá fazendo isso muito mais pra me agradar do que uma coisa de verdade. Lembram disso? Eu não sei se teve no mangá, mas eu lembro disso no anime. Foram Eu sim. uns 2 episódios seguidos, assim, ó, você não me ama de verdade. Tal, tal, tal. Isso tem contexto, cara. Caramba. Tipo, o próprio arco do Naruto com o Sasuke, ele é muito mal, tipo, estabelecido também, né? Tu não entende porque o Naruto gosta tanto do Sasuke, assim. Essa Narrativamente não. rivalidade. Narrativamente não, mas aí em simbologia tá tudo normal, né? Tem. Mas aquela coisa, qual o valor que o Sasuke tem pro Naruto, sabe? Tu nunca entende isso, porque é muito unilateral. E, tipo assim, mesmo dentro do padrão Shonen, assim, tipo, Vegeta e Goku, sabe? Tu entende mais o Vegeta e o Goku do que o Naruto e o Sasuke. Aham. Do que, sei lá, o. Não sei qual outro exemplo, assim. Um Enfim, Shonen. Black Clover. Enfim, vamos Black continuar aqui. Clover. É, Black Blá Clover blá, e também, ela né? Mas eles continua são mais gostando do cara amigos. que basicamente tentou matar os amigos dela. E no final eles ficam juntos e a Sakura vira uma dona de casa. E antes que vocês me perguntem, também é importante dizer que, óbvio, Eu acho isso não é que, unânime, assim, tá? Então, assim, outro tema de inumanidade, acho que seria do Sasuke ter usado o Chidori contra a Sakura, né? Lá no final da guerra. Ah, né? Acho que sim. Ter literalmente tentado matar ela, né? É. mesmo Pegou se um Pô, você bom mas, momento pra repensar a vida, né? Pô, eu acho que não tá é, valendo muito a Acho que pena, esse não. cara aqui tá meio doido. for ver o anime de talvez Naruto, ele tenha um pouco válido. existe em Naruto personagens femininas boas. Em quase todos os animes que você for ver, vão existir algumas personagens femininas que sim, acabaram dando certo e foram bem Quase todos não, utilizadas. né? Então, 90% da indústria tem o síndrome de Smurfette. Aí depois ele fala, não, você vai ver que a maioria dos animes tem uma personagem que presta. Pelo menos um, né? Pô, É a Tolkien personagem feminina boa. beleza. Beleza, então. Se nem quando tem uma personagem que presta, invalida a síndrome de Smurfette, então não adianta, né? eu vou até destacar aqui dentro de Naruto, eu já falo um pouco sobre, mas em todo anime que você for ver, cara, existem algumas. O problema é que a maioria não são bem utilizadas. Mas em Naruto, por exemplo, existe a Temari, que pra mim é a melhor personagem feminina de Naruto, onde a Temari ela tem um par romântico, que é o Shikamaru, mas a vida dela não parece que é tipo toda baseada no Não Shikamaru, parece. etc. E ela só aparece se tiver alguma coisa a ver com o Shikamaru, etc, etc. Ela tem os rolês dela, ela tem a vida dela, ela vive a vida dela, e basicamente ela também acha o Shikamaru legal. E aí no final da obra eles acabam Mas por até a ficar Hinata juntos, ela porque tem um eles já arco se dela também, gostavam sabe? Da e questão já lá com o tinham Neji e interesse tal. um pouco um com o outro. A Temari também não é um personagem fraco que não tem nenhuma luta e que toda vez que ela vê que não vai conseguir ganhar de alguém, o Shikamaru aparece e salva ela. É até meio que pelo contrário, inclusive. Tipo, tem uma cena no anime onde a Temari acaba salvando o Shikamaru porque ela é mais forte que ele no clássico. Então, ela funciona muito bem. O problema, cara, pra mim, é quando a maioria das personagens são o exato oposto disso. As personagens femininas, em sua maioria do Naruto, por exemplo, elas estão lá pra poder gostar dos protagonistas, gostar do Sasuke, gostar do Naruto, etc, etc, e ficar com eles no final e eles terem filhos e virarem donas de casa no final. Eu É porque acho tem isso uma música de bem fundo que é zoado. meio macabra, assim, né? Meio creepy. Eu não sei. E antes de destacar, sim, tem muitos animes que fazem isso, tá? Baseado no foda-se. Tem uma porrada aí que faz isso. Então. Aí é que tá. Primeiro de tudo, vamos falar de princípio. Qual é o problema disso? Qual é o problema real disso? Pô, se eu tô num mundo de guerra e do nada tem um cara que é mais forte que eu, me ama e me dá a opção de ser dona de casa, adoraria eu, né, nessa ótica assim. Mas sabe por que que isso é um problema? Porque isso é inferiorizar e estigmatizar o papel feminino dentro de uma obra. A ponto de que isso seria superficial, isso seria até um pouco desrespeitoso, lá lá lá. Não é? Exatamente. Esses são os porquês disso ser ruim.
Mas agora parece que é uma guerra que precisa salientar que a mulher não pode fazer isso. Ele acabou de dizer que existem personagens que não são assim e a maioria é assim. Por que tem que ser um valor equivalente? É obrigado agora? Quanto é metade de infinito, cara? Quando é metade de infinito, se tiver 100 personagens, 10 fazem isso. As outras 90 invalidam que essas outras 10 façam. Pô, cara, você tá dizendo que é obrigação. Nasceu, você tem 2 filhas. Uma vai ser dona de casa e a outra tem que ser aventureira, louca, porrada. Se não forem as duas, acabou. Acabou. Você falhou como um papel de inferiorização dos sexos. Caramba, cara. É exigir muito É exigir muito fora da realidade, sabe? E Sim. o cara que vai pra luta, por exemplo, tem esse valor de guerreiro, caramba, porque homem é conhecido por ser apenas função. Homem nasceu pra ter uma função, pra ser descartado. E a gente vai pra guerra, morre, foda-se, não tem outro homem no lugar. Não importa. A gente é percentualmente menos no mundo. Muito do porquê a genética funciona assim. Ter 90 mulheres e um homem dá pra ter 90 proles. Dane-se se o cara morreu ou não, bota outro no lugar. Por isso que é normal ter guerra com homens. Claro que é normal ter guerra. Não tô dizendo que isso é o motivo, mas é por isso que é o normal. Aí, aí o cara tá dizendo, agora vai ter que ter dono de casa pra ser um contraponto, ou o que seja. Por que você não tá reclamando? Por que você não tá reclamando justamente disso? Caramba, eu estou vendo vários homens indo pra guerra, sendo que eles são todos estudados. Por que não tá tendo uma pessoa com diplomacia pra ir ver e dizer que guerra não presta? É muito ruim estigmatizar o papel masculino. Poxa, caramba, eu não me sinto bem, eu como homem não gosto de ver que eu simplesmente sou ninguém. Eu sou apenas um fator descartável pra obra de Naruto. Eu acho errado. Eu acho que nós deveríamos lutar por isso. Cadê que ele fala isso? Cadê que ele fala isso? Não fala. Por que não tem? Por que não tem? Acho muito partidário isso aí, viu? Sacanagem, meu irmão. Não sei nem se os dois aqui que estão comigo concordam comigo, mas eu tô falando isso. Por mim. Por mim. Foda. Não, é assim. Eu entendo que ele tem um ponto de falar, pô, você faz personagens que são equivalentes, né? Tipo, a Sakura ser equivalente ao Naruto Sasuke em questão de relevância. Entre outros personagens também, né? Nesse nível. E daí, tipo, esse personagem é muito mais bem trabalhado que ela, sabe? E a questão que define isso é o gênero. Então, Só que não exatamente também, né? é. Tem essa questão. Exato. Exato. Não é pra tanto. E mesmo se for, Naruto não é um exemplo pra todo mundo. E mesmo se for, Naruto não é Uhum. exemplo pra todo mundo. Por que deveria ser? E uma obra shounen, nem. Shounen, nem. Você vai Sim. pegar 98 shounens e colocar na mesa e você vai identificar isso? Beleza, mas você vai dizer que a indústria inteira é assim agora, pô? Pois é. Foda que essa é uma visão machista ainda. Ele usa que um estereótipo masculino poderia tornar uma personagem melhor. Então é meio. Tá vendo o que eu comentei no início? Eu comentei. Pra quem não tava aqui no início, que a Lani trouxe. A Lani, que é a mina da cueca, trouxe. Que. Ela não trouxe, né? Mas ela retweetou e eu vi. Desculpa. Simbolizar que personagens femininas são fortes porque elas têm masculinizações em seus símbolos, delas terem valores mais masculinos, não é algo que deveria ser salientado. Dizer que a personagem Temari ela é muito forte e ela sim é uma personagem feminina bem escrita, porque ela luta, ela defende quem ela ama, ela é boa de porrada, ela não resume a vida dela a cuidar do seu carinho, sua casa e tal. Isso não deveria ser identificado como um valor de personagem feminina forte. Você deveria salientar personagens femininas que não são desse estereótipo e que sim são fortes. Como a gente já mencionou. A própria Kushina, que é uma personagem que é bem escrita na trama de Naruto, ela é uma dona de casa, vamos dizer assim. Isso não vai invalidar, isso não diz que a personagem ela é menos forte que a outra porque ela tá usando símbolos femininos e outros masculinos, cara. Isso é uma coisa que eu comentei no início da live. Quem não tava aqui, só pra reiterar meu ponto.
Eu acho que o pior de tudo, cara, é que as coisas não mudaram tanto conforme o passar dos anos, sabe? Eu acho Porque que sim. a fórmula de criar personagens femininas mudou e muitos animes começaram a criar boas personagens femininas, mas no geral, muitos deles ainda continuam criando personagens femininas vazias e eles só consertam uma coisinha que irritava muita gente na época de Naruto, de Dragon Ball e etc, que é a coisa das personagens femininas na época serem extremamente fracas, sabe? Igual eu falei da parte da Tsunade lá e tudo mais. A personagem feminina em obras shonen, ela também tem poderes, então, cara, nada impedia que ela tivesse lutas próprias, que ela vencesse seus próprios desafios e tal, né? Então, outros animes que vieram mais pra frente tentaram consertar isso, adicionando às personagens femininas uma coisinha chamada força física. Então, Shingeki no Kyojin é Força física. Força física, atrelada à força de porrada, isso seria um signo feminino também, cara? Caramba. assim, De é novo. um anime com uma história trágica, onde o mundo foi destruído por titãs, que é uns bichos de 15, 20 metros de altura que comem seres humanos. E aí a gente tem o trio dos nossos protagonistas, que é o Eren, é o personagem que grita muito e que é determinado, igual a Naruto. A gente tem o Armin, que é basicamente o personagem covarde, que fica ali meio de canto e faz estratégias. E nós temos a Mikasa, que ela é a Sakura das Aí, em nenhum novas momento o Armin é versões e das novas covarde. gerações. Cara, o Armin é o covarde que fica lá fazendo as estratégias. Ele tá no meio da batalha em todas as vezes que ele tá fazendo Ele, estratégia. ele todas as vezes faz as estratégias e fala em voz alta: vamos fazer isso. Porque ele seria o covarde. A cena introdutória dele é um bullying pegando ele, colocando ele contra a parede. Aí você tem que dizer o quê, hein? Eu tenho a dizer que você é um merda. Você faz isso só pra reafirmar sua insegurança pessoal. A introdução do personagem é assim, aonde que ele é covarde? Eu só queria parabenizar que finalmente mudou de anime, né? Realmente. Oh, demorou, né? E é um shonen. É um shonen. É um Dark Shonen, na verdade. A Mikasa, o que ela é? Ela é o par romântico do Eren, só que a diferença entre a Sakura e a Mikasa é que a Mikasa é extremamente forte e demonstra isso em quase todos os momentos. Toda a cena de ação de Shingeki no Kyojin, eles têm que mostrar a Mikasa matando 500 titãs e mostrando como ela é forte, independente e tudo mais, e eu fico feliz que eles tenham feito finalmente uma personagem feminina que não dependa dos personagens masculinos, porque se a gente tá falando de um shonen de combate, né, de uma ficção, não necessariamente a gente precisaria seguir aquela regra de homens serem mais fortes que mulheres. Tipo, é meio tosco na realidade. Eu sempre fiquei muito triste quando eu via, tipo, um anime com uma personagem feminina incrível, e ela tem vários poderes legais e tudo mais, e ela sabe lutar muito bem, mas agora ela vai ser salva por esse personagem masculino aqui, por razão nenhuma, porque ela tem que ser salva porque as mulheres têm que ser salvas. A Mikasa basicamente não precisa ser salva fisicamente, mas já emocionalmente, ela é 500% dependente do Eren. O passado dela tem relação com Eren, o presente dela tem relação com Eren, ela só fala do Eren em todos os momentos que ela aparece, e assim como a Sakura, existem vários compilados na internet, tipo, Profundo. Mikasa falando do Eren várias vezes. Eu esqueci o que isso quer dizer, mano. Assim como O cara citou aqui no chat: não pode ter defeito. Não, a personagem não pode ter defeito. Não tem essa oportunidade, assim, não pode ter defeito. A personagem ser dependente emocionalmente, ela ainda é um erro. Tem que ser Shed e acabou, sabe? Tem que ter um Shed e ser Shed, acabou. Porra. nas gerações passadas, existiam vários compilados de Sakura falando Sasuke Mano. várias vezes. Sakura falando Sasuke. Incrível como ele teve a oportunidade de falar Kurosaki-kun aqui. Kurosaki-kun. Ele podia ter colocado outro anime, mas não. Não, ele só conhece dois. Cara, porra. Vale dizer que. Vai dizer que esse Kurosaki é só do anime, viu? Só do anime. Eu li o Mangá mangá. é outra coisa. Eu li o mangá. Não é tão fodido não, mas pô, é um argumento que ele podia colocar aqui. E, pois é, cara, isso é basicamente um reflexo de algo que eu vejo hoje em dia e que Reflexo que eu vejo hoje em dia nos 7 animes que eu assisti aqui. acho bem zoado, a forma como as personagens femininas são construídas nos animes hoje em dia. Hoje em dia, né? Hoje em Claro, dia. 2000 e pouco. Hoje em dia isso aí é muito mal escrito, tipo Dragon Ball, Naruto. Muito foda isso aí, cara. É, pô, a Marin, né? E a Shiva, né? Sensei, não fazem nada. É, né?
Complicado demais. She-Ra. China. China. Bastante, eu fico feliz que tenha mudado bastante, né? Um dos animes dos quais eu mais falei aqui no meu canal foi de Chainsaw Man, por exemplo, onde eu fico muito Eu não consigo falar. feliz de ver, Chainsaw tipo, Man as é igual duas o Ilan fala. Tudo bem que Chainsaw Man é o mais correto, e às vezes a gente fala Chainsaw Man, assim. Só personagens É, que eu digo que Chainsaw mais Man, aparecem né, em que Chainsaw fala. Man Correto. são a Power de Chainsaw Man, O que dela, é hein, tem que basicamente fazer. uma personagem que não tá apaixonada por ninguém, Oscar. ela não se importa, ela Ele tem os falou objetivos disso. dela ali, ela quer matar pessoas, que é basicamente uma coisa assim. Cara, ele tá validando que essa personagem é bem escrita porque ela não quer se apaixonar por outros. Pô, boy, eu não gosto de usar esses termos, pô, mas isso aqui é o cúmulo do ser evoluído, sabe? Nossa, menina evoluída, que ela não. Ah, eu não quero namorar com ninguém, sabe? Tipo, nossa, sou muito acima de vocês. Eu sou evoluída, meu. Ó. Ai. Porque é um gato, né? Muito geração Z, meu. Muito millennium. Tipo, não seja dependente de macho, sabe? Simples que ela quer fazer, e é isso, ela segue a vida dela do jeito que ela consegue. E a gente tem a Máquina, por exemplo, que é um personagem feminino, mas que ela tem os sonhos dela, ela tem os objetivos dela, e nem tudo que ela vai fazer tem que ser conectado com o personagem principal. Ela não tem que ficar seguindo ele pra todos os lugares, e todas as cenas dela tem apenas Em relação tese, com o sonho isso. da máquina Ela envolve, entende? tem toda a lore Esquece, cara, esquece, dela, o esquece. desenvolvimento dela e as coisas dela, o que eu acho que é importante hoje em dia. E, cara, é complicado, porque eu apenas falei de alguns dos animes shonen que tem personagens femininas. Eu não tentei citar a maioria dos animes shonen em geral, que tem bastante fanservice também, né? Que são aqueles famosos animes shonen E daqui que a tem as pouco a gente vê o personagens vídeo. femininas que usam as roupas meio curtas demais, mesmo que não tenha nada a ver com a história da obra. São aqueles animes shonen que Eita. também, de fato, as personagens femininas são Boa, extremamente quando sexualizadas, Eita, como Ruim. One Piece, por exemplo, né? Que as personagens elas mal Cena de usam filme, né, nada, cara? e toda Não, vez que elas a Rebeca tem que ir pro Rebeca é o caralho. consenso. A Rebeca É. tem que ir pro caralho mesmo. A Rebeca não É, a Rebeca importa. é realmente merda, viu? respiram, Isso, os mano. peitos ficam A Rebeca balançando de e a certas roupa lá formas, atualmente, né? né, Enfim, meu Deus do céu. eu vou tentar me segurar basicamente aqui, porque semana que vem aí eu Stussy? vou fazer um Quem? vídeo Não, sobre pô, Stussy é comportado fanservice até. nos animes e tudo mais. Eu e tô o falando vídeo vai das ser roupas muito atualmente. brabo, vocês vão gostar Ah, pra caramba. não, coitada das cosplayers, pô. Ei, a todas as meninas que forem fazer a Nami e a Robin do novo arco, pô, pode botar um shortinho. Ninguém se preocupa, não. Não precisa ficar com aquele lingerie, não. Ninguém se Porque o preocupa. One Piece chega num ponto que você fica anestesiado também, né? Tipo, se bem que não, que eu realmente ainda achei esquisito essas roupas aí. Eu achei exagerado também. Eu vi muitas meninas reclamando e eu assino embaixo. Ô, pode botar um Não, esse shortinho, caso ninguém se não tem preocupa. como, não. Não tem como a Pô, pessoa eu dizer que tá errado, tá ligado? Eu ia falar que eu pensei que a Jump tinha mudado muito isso desde que Jujutsu e Chainsaw Man emplacaram, né? E até que Kimetsu no Yaiba. Aí o Oda foi lá e fez o reverso. Cara, vamos lá. Ó, o que dei pra resumir desse vídeo? Eu não conheço a indústria. Eu não sei do que eu estou falando. Eu quero ter uma opinião porque eu vi um exemplo em um livro por uma estrofe do que é como funciona o mundo da mídia. Pra mim é isso, tá? É aquele caso, né? Anime é uma pessoa. Se define com anime só, né? Tipo, não tem Isso. que levar em conta o resto. Eu acho que, assim, se isso chegar nele, ele não vai ter chegado até esse momento do vídeo, com certeza não, porque deve bater uma hora a gente vendo ele aqui. Mas com certeza, 20 minutos do que aquela moça Reply disse foi o máximo que ele leu sobre esse negócio de Smurfette. Duvido que ele tenha visto alguma coisa, o porquê que existe o termo Smurfette também, sabe? Síndrome de Smurfette, no caso. E vai. Assim, eu já debulhei meu ponto no longo dessa review inteira. Mas eu só fico alerta pra não cair nesses tropos de roteiro, de livrinho de roteiro, né? Como é que é o nome lá? O manual do roteiro. Não cai nesses tropos, cara. É interessante você saber que eles existem, mas você não vai aplicá-los, tá bem? Não faça isso. Você vai se dar muito mal, porque a obra tá falando uma coisa e você vai estar pensando em outra. Vai estar pensando em outra, vai estar pensando em outra, vai estar pensando em outra, a ponto de que você já tá colocando todo esse valor que você tá projetando na obra. Do nada, a obra tem que ter essas personagens. Kaiji é nota 10, mas por não ter nenhuma menina, é 8. Sabe? Olha lá. Vamos dizer assim, sabe? Cara, isso me lembrou aquela review de Worst, né? O cara disse que o mangá era 4 porque não tem mulher.
porque não tem mulher. A menina dizendo que Joker era 6 porque Joker não abordou É sério, eu queria ter printado isso. Joker não é bom porque no período que Joker foi adaptado, não salientou o movimento progressista que estava surgindo nos Estados Unidos. Ah, obrigado. Aí sim, realmente, é esse o motivo pro Joker não ser bom. Porque no momento que ele estava se inserido, não mostrou isso. Ah, então realmente não pode. Não pode, não pode. Cara, é uma falta de senso muito irritante. Mas isso não fica só pra esse valor progressista, tá, gente? Não pensem que é só por valor progressista. Eles podem estar completamente errados. Mas, se você colocar pra esse lado, pro outro lado também, se é que você acredita que existem lados, porque pra mim é uma esfera, você também vai ter muitas pessoas nominando assim, ah, por que que não tem isso, por que que não tem aquilo, por que que não tem sei lá o quê, por que que não tem... Existem inúmeras exigências de tropos. E essa aqui foi uma delas que ele trouxe e que tá completamente errada. Mas a gente pode também trazer outros exemplos de tropos que são um equívoco absurdo e que as pessoas fazem questão de existir porque precisa, blá 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 blá. Porque, não, veja bem, o personagem tem que ter isso, sim. Senão ele tá mal escrito. Show Don't Tell não tem nada a ver com o progressismo dele, por exemplo. Ele colocou Sim. no valor do progressista dele, mas pode ser muito bem atrelado a outro quesito, né, de expositividade é sinônimo de mal escrito, ponto, sabe? Não, expositivo acabou, ruim, não tem o que fazer. Quem disse, cara? Quem disse que ser expositivo? Pô, Quem pô, foi que disse? Enfim, gente. pô. O Imagina o rapaz... pessoal lendo Kinnikuman, né, cara? Ixi, esses aí morrem lendo Kinnikuman, essa galera do expositivo. O próprio Bach é expositivo, né? Mas isso aí não Sim. é É conceito. de hoje bastante, é. Jojo é extremamente Eu só, expositivo. eu só criticaria excesso de texto em progressão de luta, né? Quem acha que tem muito isso quebrava muito o ritmo de leitura, sabe? Só essa questão. Hajime no Ippo também Aí, tem. né? Hajime também tem muita